Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto novamente. Na aula de hoje nós vamos ver sobre números racionais, para que serve nosso dia a dia, onde é que são usados, né, e alguns cálculos que podem ser feitos através destes números. Vamos lá para a nossa aula. Bom, vamos falar dos números racionais, né? Para quem não lembra da aula passada, né, ela pode ser escrita tanto através do diagrama de Venn ou através da chave, como eu escrevi aqui para vocês. Essa pequena escrita em matemática ela pode ser lida em português da seguinte forma, né? O conjunto dos números racionais é igual à divisão de dois números, tal que os números A e B pertencem ao conjunto dos números inteiros, sendo que a letra B, né, o número B, é diferente de zero. Ou seja, eu tenho dois números divididos, né? Esses dois números ele pertencem aos números inteiros e o meu B, aqui no caso o denominador, ele tem que ser diferente de zero. Tá? Então, todo número que estiver sobre a forma de fração, eu posso chamar de números racionais. Tá ok? Então, vamos pegar aqui alguns exemplos. Eu tenho 5 dividido por 2, né? Ou 5 meios, em forma de fração, ou apenas, como a maioria diz, né? 5 sobre 2. Não importa como você gosta de ler, não tem problema, é a mesma coisa. Tá? Eu também tenho o menos 2, né? Esse menos 2 ele não está aqui em forma de fração, mas eu quero dizer para vocês que ele também é um número racional. Tá? Na realidade, todo número natural, todo número inteiro, ele é um número racional. Tá? Vou explicar para vocês mais um pouquinho na frente. Vamos ver outro exemplo. 0,5. Né? O 0,5 ele está em forma decimal. Tá? Mas todo número decimal ele vem de uma divisão, tá? De um número racional. Nesse caso aqui, ó, o 0,5 é a mesma coisa que 5 dividido por 10. Tá? Então, aqui está na forma decimal e aqui está na forma de fração. É o mesmo número escrito de dois meios diferentes. Também é um número racional. Tá? O 0,3333 e segue para o infinito, né? Ele também é um número racional. Ok? Se nós transformarmos, né, o 0,333 em forma de fração, ele vai ser o mesmo que 1 dividido por 3. Essas transformações que a gente vê aqui, gente, eu vou mostrar para vocês mais para frente, tá? Se não der nessa aula, na próxima aula eu consigo explicar direitinho, porque ela é um pouquinho mais complexa, dá um pouquinho mais de trabalho, mas nós vamos ver porque ela faz parte do conteúdo de vocês, tá? Então vamos entender aqui o que acabamos de falar, tá? Bom, lembrar que fração, né, fração, nós temos o numerador, que é a parte de cima, tá? E temos o denominador, que é a parte de baixo. Tudo bem? Também podemos ver que os números racionais, né, ele está sobre forma de fração, que nesse caso aqui, o 5 sobre 2, né, ou 5 sobre 10, 5 dividido por 10, tanto faz, é uma forma de fração. Tá? Nós vimos também os números decimais, né, o número decimal, que no caso é o 0,5 e o 0,33, são formas decimais, e a forma de inteiro ou natural. Todos esses três, né, esses três tipos de número, são conhecidos como números racionais. Eu vou alertar vocês aqui sobre o número inteiro e o número natural. Por que que a gente considera ele números racionais? Porque todo número inteiro ou natural eu posso escrever da seguinte forma,
né, o número dividido por 1. Nesse caso, a letra A, ela pode ser um número inteiro ou um número natural. Por exemplo, aqui, o menos 2. Né? O menos 2, se eu transformar ele em número racional, eu posso apenas colocar o número 1 embaixo. Por que disso? Porque qualquer número que você divide pelo número 1 é ele mesmo. Nesse caso, se eu tiver menos 2 dividido por 1, certo? É igual a menos 2. Continua sendo menos 2. Né? Então, eu não preciso ficar colocando menos 1, mas toda vez que eu falar de número racional, eu vou ser obrigado a colocar o menos 1 embaixo. Porém, esse mesmo número aqui, se eu dividir, eu posso apenas acrescentar um zero à nossa direita, seguido da vírgula aqui, ó. Ele também continua sendo um número racional. Tá? Essa transformação nós vamos ver um pouquinho mais à frente aqui. Bom, vamos falar aqui um pouquinho daquelas transformações. Tá? De imediato nós vamos falar sobre transformação da forma de fração para a forma decimal. O que seria isso? É pegar uma fração qualquer, né? Nesse caso eu tenho 3 exemplos aqui para vocês, né? E nós vamos transformar essas 3 frações em formas decimais. Como é que eu faço isso? Bom, simples, fácil e rápido. É através da nossa divisão. Então lembra, gente, tá? Nós vamos pegar nossa fração e vamos fazer uma divisão. Toda vez que falar de transformação de fração para a forma decimal, nós vamos falar sobre divisão. Tá? E é um processo fácil, né? Vocês já estão treinando desde o 5º ano, né? Aqui é o 8º ano, espero que vocês relembrem como faz uma divisão, né? Apesar da pandemia, mas isso não quer dizer que vocês não tenham treinado em casa, né? Quando vão dividir um bolo em partes iguais, quando vão dividir como é que se diz? A mesada que vocês recebem do papai, né? Entre os irmãos, né? Em partes iguais. Isso é divisão, né? Então, como é que vamos fazer aqui? Como é que eu faço para transformar 3 quintos em 0,6? Como é que eu faço isso? Bom, já falei que é divisão, então vamos colocar aqui 3 dividido por 5. Né? Observe aqui, gente, que o numerador, o número 3 aqui, ele é menor que o denominador. Né? Então, nesse caso, eu tenho que criar um meio, tá? Dentro dos números racionais, eu posso fazer essa divisão. Como? Acrescentando um zero do lado do 3 e, a partir daí, acrescentar na minha resposta um zero e uma vírgula. Tá? Com isso, eu vou formar o número 30, que é maior que o número 5. Tudo bem? Então, já que é maior, eu consigo fazer a divisão. Agora é só buscar um número que multiplicado com 5 vai dar o valor de 30 ou aproximado de 30. Né? Nesse caso aqui, eu tenho o número 6. 6 vezes 5 é 30. E 30 menos 30 é 0. Nesse caso, ela é uma divisão exata, né? Não tem restos, né? Para poder continuar dividindo. E o valor que nós encontramos é 0,6. Foi fácil, né? Pois é. Transformação de fração, botem na cabecinha de vocês. É divisão. Transformar fração em decimal, temos que usar divisão. Feito isso, sempre vai dar certo. Tudo bem? Vamos ver agora o nosso próximo exemplo. 1 sobre 3, 1/3 ou 1 dividido por 3. Eu prefiro ler 1 dividido por 3, já que nós estamos falando de transformação. Nesse caso, eu tenho 1 dividido por 3. O número 1 é menor, então eu tenho que usar aquela artimanha. Acrescento um zero e na resposta um zero e uma vírgula.
Agora que ele é maior que o número 3, eu vou procurar um número que multiplicado por 3 chegue a 10 ou aproximado. Nesse caso é o próprio 3. 3 vezes 3 dá 9. Fazendo a continha de menos, nós vamos ter 10 menos 9, que vai dar o valor de 1. Voltamos para a estaca inicial, ó, 1, 1. Você já sabe como fazer. Vamos acrescentar um outro 0, né? Colocar novamente um 3, que vai dar 9 menos 1, e assim para o resto da vida. Nós vamos ficar colocando um 0, que vai colocar outro 3, que vai dar 9, menos, né? Que vai dar 1, que vai dar 0 de novo, assim para o resto da vida. Então, não vou ficar calculando isso, porque vamos ficar velhinhos e nunca vai terminar essa conta, né? Novamente, foi fácil, foi através de uma divisão. E é isso que eu queria falar para vocês, né? Vamos ver esse outro exemplo aqui. 12 dividido por 4, né? Então, o 12 ele já é maior. O que é que eu vou fazer? Simplesmente já faço direto, não preciso acrescentar o zero. Se ele é maior, né? Então, eu vou procurar um número que multiplicado por 4 vai me dar o número 12. Nesse caso é o 3, né? O 3 vezes 4 dá 12, né? 3 vezes 4, 12. 12 menos 12 é igual a zero. E da onde surgiu esse vírgula zero? Gente, lembra da prova de vocês quando a gente colocava lá 7 pontos? Como é que eu escrevo? É o 7, né? É o 7,0. Você tirou 7 na prova, não era assim que eu escrevo? Justamente. Tanto faz 7 como 7,0, é a mesma coisa, eles só estão escritos diferente. Nesse caso, como a nossa questão ele está pedindo para a gente escrever em forma decimal, ou seja, números com vírgula, nós vamos simplesmente colocar uma vírgula e um zero do lado. Só isso, tá? Deu para entender? Tudo bem. Bom, eu quero falar mais um modelo aqui para vocês de tipo de transformação de fração para forma decimal, que é um exemplo muito interessante, pois a divisão ela é feita com múltiplos do número 10, né? No caso aqui eu tenho o 10, eu tenho a divisão por 100, por 1000, por 10.000 e assim por diante. Toda vez que vocês perceberem que o denominador é um múltiplo de 10, simplesmente vocês vão fazer da seguinte forma. Vamos observar aqui. Eu tenho aqui a primeira fração, 15 dividido por 10. Né? Então, no caso, eu tenho o número 15. Né? Deixa eu escrever aqui o 15. Em forma decimal, o 15 seria 15,0. Certo? 15,0. Como eu estou dividindo por 10, eu tenho apenas um zero. Isso quer dizer que esta pequena vírgula aqui, ó, ela vai correr para a nossa esquerda, né? Porque eu estou fazendo uma divisão, então ela vai correr para a nossa esquerda apenas uma casa. Um zero significa uma casa. Então, ele vai correr para entre os dois números, né? Ele vai ficar aqui, ó, 1,5. Ele correu deste ponto para a esquerda apenas uma casa. Deu para entender? Nesse caso aqui, ó, 31 dividido por 100, eu tenho dois zeros. Isso quer dizer que a vírgula que estava bem aqui correu duas casas. Nesse caso aqui, 3 zeros. A vírgula que estava aqui correu 3 casas. Nota, 1, 2, 3 casas. Neste outro exemplo aqui, eu tenho 4 zeros. A vírgula que se encontrava aqui correu 1, 2, 3, 4 casas. E assim por diante. Então, é muito fácil a transformação
de fração com base no número 10, né? Que no caso os múltiplos de 10, é só observar a quantidade de zeros. Nesse caso aqui, 1 zero, a vírgula corre, vou até desenhar aqui para vocês, ó, quando eu falo a vírgula corre, ela vai sair da direita do número para a esquerda, tá? Então, a vírgula estava aqui, como eu tenho apenas um zero, ela vai correr para o meio dos dois. Tá? Ela saiu daqui e correu para o meio dos dois. Ok? Nesse caso é um zero, uma casa decimal. 2 zeros, duas casas decimais. 3 zeros, 3 casas decimais. 4 zeros, 4 casas decimais. Observa que no 7 dividido por 1000, que o número ele é muito pequeno e não existe na frente dele, aqui não está desenhado, tá? A quantidade de zero. Então percebo que toda vez que for necessário, nós vamos ter que colocar a quantidade de zero que se precisa para formar o número, né? A vírgula ela se encontra aqui, atrás do 7, eu tenho 3 números zeros, então vou ter que escrever os 3 números zeros e contar a quantidade de casa. 3 zeros, 3 casas. Uma casa, duas casas, 3 casas. Então a vírgula ela vem parar aqui. Vai ficar 0,007. Tá? Então o que percebemos com isso tudo? Tá? Além da vírgula correr da direita para a esquerda, né? Para transformar uma fração decimal em um número decimal, né? Nós vamos escrever o numerador e vamos separar à direita da vírgula tantas casas decimais, né, tiver a quantidade de zero do denominador. Tá? Outra coisa que nós percebemos aqui, que no caso, se o número não for suficiente para colocar a vírgula, nós vamos acrescentar à esquerda deste número a quantidade de zeros. Né? Que no caso do 7 dividido por 1000, tivemos que colocar a quantidade de zero. Bom, conclusão. Né? O que eu tenho para falar para vocês, na verdade, é que toda fração, né, toda escrita na forma de fração, tanto na forma de fração como na forma decimal, elas são a mesma coisa, são os mesmos valores, tá? Só que escrito de formas diferentes. Nesse caso, a gente não diz que são iguais, nós vamos dizer que eles são equivalentes, porque um valor ele equivale ao outro, ou seja, temos a mesma quantidade escrito de formas diferentes. Tá ok? Bom, na próxima aula nós vamos ter transformação de números, né, de forma decimal. Agora nós vamos pegar os números com vírgula, tá, para a forma de fração. Tá? Mas isso como ela é um pouquinho mais demorada e mais bem trabalhada, nós vamos pegar na próxima aula. E por hoje, a nossa aula. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, vocês podem estar tirando dúvidas direto no grupo do WhatsApp. E lembre-se, transformação da forma, né, de fração para decimal, nós vamos usar apenas divisão. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, gente, e até a próxima aula.